Muitas vezes as pessoas que engolem sapo são pessoas que tendem a escutar mais, tendem a ficar mais em silêncio, tendem, não quer dizer que ficam mais. E no falo demais é o contrário, são pessoas que escutam mesmo. E dentro desse escutar, gente, a gente também nem se escuta. Então não é só o outro que a gente não escuta nem a gente. É como se fosse um vulcão mesmo, né? Um turbilhão interno que a hora que a gente pode pôr pra fora, né? E aí entra lá alguns motivos, né? A gente põe pra fora ou porque a gente teve uma oportunidade, enfim, uma outra pessoa que a gente convive deixou a gente falar e a gente resolve falar tudo que não foi falado há algum tempo. Ou é algum momento que a gente já teve oportunidade mais de uma vez, mas não tinha coragem. E aí quando resolve ter coragem de falar o que pensa, aí vai também. Às vezes, sabe o que eu percebi até no meu processo de autoobservação? Que eu às vezes falava rápido, falava bastante rápido vou admitir isso aqui pra vocês, acho que eu nunca falei assim abertamente, mas teve muitas vezes que eu falava rápido pra acreditar que falei, mas no fundo eu não queria que o outro entendesse mesmo. Sabe aquela coisa assim... Ai, deixa eu fazer minha parte, deixa eu falar, porque aí tá falado, depois não vão dizer que eu não falei. Mas no fundo eu preferia não ser entendida, porque eu tinha medo da reação do outro. Olha que confusão, né? Eu demorei para perceber que em alguns momentos era essa a intenção. Eu acreditava que eu queria ser entendida, mas no final das contas eu preferia não ser entendida, porque vai que eu era entendida e as pessoas me julgavam. Nossa, imagina! Então, gente, essas angústias são pesos muito grandes, né? Não sei se vocês se identificam com essa dualidade. É uma briga interna aqui na mente, é uma briga muito, muito grande. E a gente se cansa depois porque a gente fica tentando sobreviver a essa briga. Engolir sapo, muitas vezes, por uma sobrevivência emocional, de se proteger, de não ser agredido, de não ser julgado. E muitas vezes esse falar de maneira desenfreada, que entra aqui o exemplo que eu dei da locomotiva desgovernada, também a gente fala, acredita que fez a nossa parte, ufa, pronto, falei, hashtag pronto, falei. Só que de uma maneira tão desorganizada e que no final das contas a intenção inconsciente, mas muito inconsciente mesmo, gente, lá por trás, é que eu não queria ser entendida. Gente, quando eu identifiquei isso, foi difícil para eu assumir. Como assim, no fundo, eu não queria ser entendida? Porque eu tinha um medo de ser compreendida e de ser julgada, talvez. Ou talvez eu estava com medo de me compreender, de ver coisas em mim que eu não estava pronta para aceitar. Olhar para características minhas que eu não estava pronta para aceitar. Então, o processo de autoconhecimento, ele tem a autoobservação, mas na hora que a gente vai descobrindo esses pontos, o outro desafio é a autoaceitação, até a gente realmente acolher e saber lidar com isso. Hoje eu consigo falar para vocês de uma maneira mais leve, né? Como eu falei agora, acho que foi a primeira vez que eu falei abertamente sobre essa sensação. E eu sinto, né, quando eu falo para vocês, eu sinto que tem uma vozinha que julga ainda, ai, que feio, que estranho você fazer isso. Mas a voz está aqui, hoje ela já não me trava mais, ela já não me impede de expressar para vocês coisas que eu tenho aprendido de mim e que eu tenho certeza que alguns de vocês vai se identificar e talvez estava precisando alguém falar para vocês poderem também observar e acolher essas sensações em si mesmo. Então eu coloquei duas maneiras da gente se manifestar, que é o falar bastante, mais devagar, dando pausas, mas não deixando o outro entrar, e o falar rápido mesmo, como se a gente nem respirasse. Eu falei 3 maneiras de se manifestar, mas também eu quero colocar 2 maneiras de se manifestar, e eu elenquei aqui 3 motivos para trazer aqui pra gente pensar hoje. Então, um dos motivos é aquele que fala o tempo todo e praticamente não escuta, então de maneira resumida o que eu já expliquei. E o que fala, a pessoa que fala o tempo todo, que fala muito mesmo, tempo todo, mas e quase não escuta o outro. Mas também tem aquela pessoa que fala pouco, né? Mas quando fala, ela quer aproveitar a oportunidade, aí ela embala. Então, ou ela quer aproveitar a oportunidade, ou ela está criando coragem. Então, o falar pelos cotovelos
não quer dizer, no que eu trago aqui pra vocês pra gente refletir, não quer dizer só aquela pessoa que fala o tempo todo, que a gente pensa muito nisso. Mas aquela pessoa que ela não fala muito, a gente vamos pegar aí em 100% do tempo, ela não fala 50%, 60%, sei lá, tô aqui chutando, tá, gente? Tô fazendo hipotetizando aqui. Ela fala mais ou menos ou fala pouco. Só que na hora que ela resolve falar, ou porque criou coragem, ou porque precisou aproveitar o momento, que era aquele momento que ela deixa, né? Porque o outro nunca deixa ela falar, quando o outro deixou, ela resolve falar. Também, né? Às vezes, é também a pessoa que às vezes a gente julga que fala demais, né? O falar demais, muitas vezes, talvez entre nessa característica da pessoa que fala pouco, mas quando fala, ela falou demais. A gente fala assim, falou que não devia. Então, quando a gente coloca também o falar demais, a gente pode estar comentando do quando a gente julga que o outro está falando que não devia, ou quando a gente achou que falou que não devia. Sabe aquela situação assim que você literalmente coloca tudo para fora e aí você percebe, ops, falei demais. Porque aí você vê a reação das pessoas, não estava preparado para lidar com aquilo, ou não estava disposta a aprender a lidar com aquilo, porque muitas vezes, gente, preparado, a gente não tá. Mas a gente está disposto a olhar para aquilo e aprender a lidar. Então, tem esses outros pontos também. Então, assim, estou trazendo outras situações que a gente pode refletir.